conversando aqui com Maria José, ela que é a presidente da Associação das Pessoas com Deficiência aqui em Salgueiro, ou seja, a associação é de Salgueiro, mas representa todo o Sertão Central. Então você que faz parte dessa região, é você que mora em Salgueiro ou em onde engloba o Sertão Central, venha fazer parte dessa associação, se unam às demais pessoas, não fiquem isolados. Quando você se isola, as coisas ficam difíceis. Se você junto, as coisas já não são fáceis. Imagine você aí sozinho, verdade, isolado num canto, fica mais difícil, né, Maria José? É verdade. Maria José, nós terminou agora o Carnaval de Salgueiro, hoje já é o último dia de fevereiro. Quero lhe perguntar a você, nesse Carnaval de Salgueiro, não apenas nesse ano, mas nos demais anos, e principalmente no de agora, como é que foi o Carnaval, como é que foi a participação da pessoa com deficiência nesse Carnaval? Teve realmente essa acessibilidade de vocês participarem diretamente do Carnaval, Maria José? Com relação ao Carnaval, eu gosto muito de Carnaval, eu sempre participo dos Carnavais, mas esse ano nós tivemos o bloco da acessibilidade. Mas, assim, teve um ponto assim, positivo, né, que é um ponto que a gente se reuniu, o pessoal se reuniu, é muito bom ter esse momento, né, das pessoas com deficiência, a gente ter esse espaço para que a gente possa se reunir. Mas teve um ponto assim que foi um pouco negativo, porque a gente passou pouco tempo. O bloco ficou apenas de 6 às 7 da noite. Então, assim, não contemplou muito a nossa vontade de continuar na festa. Eu acho que deveria ter sido um tempo mais longo. No caso... Assim, a gente agradece, né, pelo espaço, a gente fica grato pelo espaço, mas eu acho que o tempo foi muito curto. Muito curto, ou seja, de 6 a 7 da noite para um bloco e para a rua, Maria José. A gente teve um bloco, como se fosse assim, uma ala, né, para as pessoas ficarem, né, com lanche. A gente até agradece aos organizadores desse evento, né, mas não foi como o camarote, os que tinha antes, né. Antes a gente tinha um camarote da acessibilidade que era toda uma estrutura para cadeirante, toda uma estrutura para pessoa com deficiência, com todos os tipos de deficiência, tinha toda uma estrutura. Era o camarote mesmo que a gente tinha antes. Certo, aí a gente tinha um tempo, a gente passava às vezes até próximo do final da festa, às vezes a gente passava muito tempo. Então, eu acho que a parte do camarote contempla mais, porque o tempo sendo muito curto, deixa muito a desejar. Mas é muito bom, a gente agradece pelo espaço, mas só o tempo que foi curto demais. Muito pouco. Esse ano o Carnaval foi aqui no bairro da Bomba, é isso? Foi no bairro da Bomba. Aqui até que não é tão acidentado o local, aí onde é realizada a festividade, o local até que por um certo ponto é plano, né, essa Maria? parte da Bomba, da Agamenon Magalhães, até que tem, assim, é asfaltado, né, facilita mais para o cadeirante andar. Certo. Mas as outras partes de Salgueiro é bem complicada para o cadeirante e para o centro. Agora, Maria José, quando vocês saem para um bloco desses, né, você não sente dificuldade, porque assim, como você bem falou, aqui não, aqui até que é plano, né, mas as dificuldades do dia a dia, a pessoa, o cadeirante, como é que ele participa desses carnavais? Assim, até quando como teve o bloco agora, né, eles disponibilizaram o transporte para os cadeirantes. Sim. Eu não fui de transporte, mas eles disponibilizaram para que eles pudessem se deslocar, porque sem um transporte fica um pouco complicado, né? Então, eles tiveram o transporte para ida e para volta. E, na sua opinião, o que é que precisa ser feito para que dê mais visibilidade para essas pessoas, já que, de uma certa forma, Maria José, nós ainda olhamos, às vezes, deixamos de fazer alguma coisa pela pessoa com deficiência e tratamos ele como um coitadinho. Isso é realidade.
Agora, eu pergunto a você, o que é que tem que ser feito de fato? O que é que você, como presidente, e os demais associados e participantes da associação, o que é que tem que ser feito de fato para que esse espaço seja mais amplo para vocês? O espaço da acessibilidade, de um modo geral. Assim, de um modo geral, como eu já havia falado em alguns momentos, né, em algumas plenárias também, eu acho que os órgãos, Câmara de Vereadores, associações, entidades que estejam relacionadas à causa da pessoa com deficiência, todo projeto que for voltado à causa da pessoa com deficiência, tanto no sentido de camarote, no sentido de leis também, em todos os sentidos que sejam voltados ao segmento da pessoa com deficiência. Eu acho que todos os projetos que forem feitos têm que ser com a presença da pessoa com deficiência. Tem que ser chamado as entidades, fazer reuniões, para que a gente possa fazer sugestões, para que possa ter a participação do PCD e também da família do PCD. Porque é importante, porque a gente é que sabe o que a gente passa no dia a dia. Então, a nossa presença nesses projetos é muito importante. É de suma importância, porque muitas vezes tem projetos que são elaborados sem a presença da pessoa com deficiência. Por isso que muitas leis, às vezes, são mal feitas, porque não tem a presença da pessoa com deficiência. Então, quem sabe dizer melhor, como diz a frase, eu não lembro bem o autor, mas quem sabe a dor e a delícia de ser o que é a pessoa que passa pelaquela situação, pela determinada situação. É verdade. Então, eu acho que todo projeto, tanto legislativo, executivo, no geral, né, que for voltado à acessibilidade, é tudo no geral, a saúde, a educação, a assistência social, tudo que for voltado ao segmento da pessoa com deficiência tem que ser reunido com as entidades que trabalham na causa, né, e que tem que ser tudo discutido, né, com a presença da pessoa com deficiência, porque só a gente sabe o que a gente passa no dia a dia, os leões que a gente tem que enfrentar no dia a dia. E são todas as deficiências no geral, né. No meu caso, assim, eu tenho baixa visão, eu não precisei, assim, transporte, eu não precisei tanta acessibilidade como cadeirante, mas a gente vê que muitos cadeirantes às vezes ficam em casa porque não têm acesso, muitos deixaram de estudar porque não tinham acesso a um transporte adaptado para eles, né? Isso. Então é importante que o município olhe para as pessoas com deficiência, né, que tenham um olhar mais voltado e que quando for elaborar um projeto, que seja com a presença do cego, do cadeirante, do surdo, das famílias dos intelectuais. Inclusão é isso, é a gente chegar no consenso, né? A gente poder debater as necessidades da pessoa com deficiência. Porque não pode ser feita a lei pelas costas. Isso, verdade. Porque a lei fica mal feita se for feita pelas costas. Se você for me chamar para dar uma palestra, por exemplo, sobre a pessoa com deficiência, eu vou chegar lá e vou ficar um pateta, porque eu não vivo o dia a dia dessa pessoa. Eu não acompanho o dia a dia do deficiente, por mais que eu tenha uma noção, mas é apenas uma noção, não sinto a realidade do dia a dia da pessoa. Então, na hora de elaborar um projeto, de elaborar uma lei, ela tem que ter as pessoas interessadas naquele assunto. Porque eu vou falar aqui uma coisa, Maria José, o seguinte, você vai fazer um projeto de lei para beneficiar o agricultor, mas o cara nunca andou nem na roça, ele não sabe nem o que é uma roça. Como é que ele vai fazer um projeto? Não, do pensamento dele às vezes é legal, mas o agricultor que está lá na roça, lá no ponto principal, é quem sabe o que é. Assim também é a pessoa com deficiência. Pronto, se o senhor for me perguntar alguma coisa sobre a roça, eu não vou saber dizer. Pronto. Vou falar sobre o PCD, eu ainda vou saber dizer alguma coisa. Pois é, então assim, é aquela história. Na hora de elaborar um projeto, na hora de elaborar uma lei para beneficiar as pessoas com deficiência, tem que essas pessoas estarem participando dessa elaboração dessa lei ou desse projeto para poder ser uma coisa que venha de fato beneficiar a pessoa. Maria José, o nosso tempo está terminando, são 10h53. Eu quero deixar aí esses 7, 8 minutos para você, para que você possa ficar à vontade se quiser levantar algum assunto, convidar pessoas para fazerem parte das reuniões, convidar as pessoas para fazerem parte da associação. Eu vou deixar esses 10 minutos aí para você falar à vontade. Quero agradecer ao senhor J. Silveira, quero agradecer por esse momento, por a oportunidade de participar do seu programa.
Quero mandar um alô aqui para Dona Nilza, para Aguiar, mandar um alô também para o pessoal da Associação da Pessoa com Deficiência, de Salgueiro Sertão Central. Quero mandar um alô para toda a equipe do Grupo PCD Visuais. Deixa eu só falar um negócio aqui para você, não saia do roteiro não. Nós temos agora, nesse momento, nós temos uma pessoa lá em Morilândia acompanhando o nosso programa e nós temos 2 pessoas no Canadá acompanhando também o nosso programa.